Olá, pessoal, tudo certo? Então, estamos aqui reunidos para mais uma aula, onde a gente vai falar sobre a análise das demonstrações contábeis e, resgatando um pouco o que nós falamos na outra aula, a gente está olhando a análise das demonstrações sobre um tripé, sobre uma perspectiva, onde a gente olha a situação patrimonial, a situação financeira e a situação econômica. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar da situação patrimonial, uma relação, o que eu tenho e o que eu devo. Como é que funciona essa proporção e até que ponto é ou não é interessante, né? Inclusive, essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer. Ter dívidas é uma coisa boa? Então, no senso comum, a gente sempre vê dívidas como uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma pessoa endividada, uma pessoa devendo muito. Só que, se a gente for olhar as grandes empresas, todas elas têm bastante passivos, têm bastante obrigações, têm bastante dívidas. Então, se as empresas são boas, se as empresas são grandes, por que elas têm tantas dívidas? É importante entender que a dívida ela tem um papel importante na estrutura de capital da empresa. Uma empresa sem dívida, ela vai ter um risco baixo, mas ela vai ter um crescimento mais lento, certo? Então a dívida, ela faz uma que a gente chama alavancagem financeira. Ela faz, assim como a alavanca na física aumenta uma força, né? Ela faz acelerar o crescimento da empresa, dando mais força para o capital próprio, certo? Então, as dívidas, ela tem um papel importante na estrutura de capital da empresa. Uma empresa sem dívida vai ser uma empresa com risco baixo, em contrapartida vai ser uma empresa com crescimento baixo também, certo? Então, a dívida, ela é importante. Mas, o que é uma dívida boa e o que é uma dívida ruim? Né? Então a gente tem que, quando fala em dívida, é interessante a gente dividir três características de uma dívida. Primeiro, o valor, o quanto que eu devo. Se eu devo muito, se eu devo pouco, qual é a quantidade da minha dívida? Essa é uma variável. Uma outra variável, o custo. O que é uma dívida cara e o que é uma dívida barata? Por exemplo, quando eu troco uma dívida do cartão de crédito por um crédito consignado, às vezes é a mesma quantidade de dívida, mas estou trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata. E a terceira variável é o perfil, certo? É o prazo dessa dívida, se ela é mais de curto ou mais de longo prazo. Isso tudo são três questões que a gente vai analisar para ver se uma dívida é ou não é interessante para uma empresa, ok? Com relação especificamente a essas três variáveis, então eu vou dizer que eu tenho uma dívida de 100 mil reais, com uma taxa de juros de 10% ao ano, com um prazo de 5 anos. Então, quando eu falo em 100 mil reais, eu estou falando o valor da dívida, a quantidade. Quando eu falo uma taxa de 10% ao ano, eu estou falando o custo dessa dívida, a onerosidade, o quanto ela é cara. E quando eu falo o prazo de 5 anos, eu estou falando do perfil, estou falando a qualidade dessa dívida, estou falando do prazo dela, certo? Eu posso fazer uma operação onde eu mantenho a mesma quantidade de dívida, mantenho a mesma taxa, mas alongo ela, né? Dou uma pedalada que a gente fala. Eu estou só trocando o perfil da dívida. Uma dívida que era de 1 ano, eu vou pagar em 2 anos ou em 3 anos, tá? Então, às vezes, eu posso ter uma operação que aumenta a taxa de juros, mantém o valor, mas aumenta o prazo, de forma que a prestação se encaixe na minha capacidade de pagamento. Então, eu estou piorando o custo da dívida, mas estou melhorando o perfil da dívida. Então, são várias operações que a gente tem que analisar quando está olhando a questão do endividamento de uma empresa. Como é que eu posso medir a quantidade da dívida, né, o valor da dívida? Tem várias fórmulas, os autores trabalham de diversas maneiras. Uma fórmula bem simples de calcular o endividamento, mas não é a única que tem na literatura, é simplesmente pegar todo o meu capital de terceiros, todas as minhas obrigações e dividir pelo meu ativo total, certo? Então aqui, qual é a lógica desse indicador? É como se o capital de terceiros financiando os meus ativos totais. Então se esse indicador der 70%, como é que eu vou interpretar ele? Que 70% dos meus bens de direito estão financiados com o meu capital de terceiro e 30% com o meu capital próprio, certo? Essa é uma forma de calcular o endividamento, né? Que seria um endividamento bruto aqui. A gente está considerando os valores globais, certo? A limitação é que a gente não está considerando o dinheiro que está em caixa, não está considerando outras questões que quando a gente for calcular a capacidade de pagamento tem que ser considerado também, ok? Mas é uma fórmula simples de calcular a quantidade, o quanto que eu estou endividado, se eu estou muito ou se eu estou pouco endividado. Dá um exemplo, eu tenho ativo circulante 50 milhões, ativo não circulante 50 milhões, passivo circulante 30 milhões, passivo não circulante 30 milhões e PL 40 milhões.
Então, vou pegar o endividamento, vai ser o capital de terceiros, 30 e 30, dividido pelo meu ativo total, 100. Então, deu 60%. Significa que 60% dos meus bens de direito são financiados com capital de terceiros. E os outros 40% com capital próprio, certo? Agora, como é que eu posso calcular o custo da dívida? Se a dívida é cara ou a dívida é barata? Se eu for olhar uma operação individualmente, né, um cartão de crédito, um cheque especial, eu já tenho ali o custo efetivo total. Mas se eu for olhar de uma forma global na empresa, a situação dela, das dívidas, ela de uma forma global. Uma dificuldade que a gente tem é entre as obrigações, às vezes, separar o que é oneroso e o que é não oneroso. Alguma coisa a gente sabe, por exemplo, salários a pagar, né, é uma obrigação não onerosa, eu não pago juros sobre isso. Financiamento é uma obrigação onerosa, via de regra eu vou pagar juros, mas tem obrigações ali no meio que às vezes é difícil. Então, particularmente, eu gosto de pegar todas as obrigações e calcular a onerosidade de uma forma global, tá? Uma fórmula média. A gente sabe que a média às vezes tem problema, mas é uma fórmula de calcular e dá para acompanhar a situação da empresa. Então, eu vou pegar as despesas financeiras, que é onde está o custo, né, dessa obrigação, e dividir por todo o meu capital de terceiros. Então, esse número eu posso acompanhar e vou ver o custo da minha dívida, se é uma dívida mais cara ou se é uma dívida mais barata. Individualmente, eu consigo trazer uma informação melhor, analisar, trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, esse tipo de coisa, certo? Um exemplo, então, eu tenho um passivo circulante de 30, passivo não circulante de 30 e despesa financeira de 6 milhões. Então, a onerosidade vai ser os 6 milhões dividido por 60 milhões, que dá 10% ao ano, né? Lembrando que é um valor médio de diversas contas onerosas e não onerosas, certo? Então, medimos a quantidade da dívida, o valor, medimos o custo, a onerosidade, e está faltando agora medir o perfil da dívida. Então, se é uma dívida mais de curto prazo ou mais de longo prazo, certo? Então, uma das formas de analisar esse perfil da dívida é eu pegar o passivo circulante, que é só o de curto prazo, e dividir pelo capital de terceiros total. Como é que eu vou interpretar essa fórmula? Então, se deu 10%, significa que 10% das minhas dívidas são de curto prazo e os outros 90% são de longo prazo. Se deu 70%, significa que 70% das minhas dívidas são de curto prazo e só 30% de longo prazo, né? Então, é um indicador que quanto mais alto, pior o perfil da dívida. Uma dívida mais de curto prazo, uma dívida mais preocupante com relação à capacidade de pagamento, certo? Então, um exemplo, eu tenho passivo circulante de 40, passivo não circulante de 10, dá um capital de terceiros de 50 milhões. Então, vou pegar o circulante dividido pelo total do capital de terceiros. Então, 40 dividido por 50 dá 80%. O que significa esses 80%? Que 80% dos meus bens e direitos, das minhas obrigações, 80% das minhas obrigações são de curto prazo e 20% são de longo prazo. Então, é uma dívida bastante concentrada no curto prazo. Certo, pessoal? Aqui a gente viu, então, 3 fórmulas que tem a ver com endividamento. Uma da própria endividamento, que tem a ver com a quantidade, com o valor da dívida. Um da onerosidade, que tem a ver com o custo. E outro com o perfil da dívida. Todas essas fórmulas, quanto maior, pior. Mais endividado, mais de curto prazo e mais cara a dívida. Claro que, quanto maior, pior. Só que um endividamento muito baixo tem um risco baixo, a empresa, mas também significa uma baixa alavancagem, significa um crescimento mais lento, certo? Então não é tão positivo ter um endividamento tão baixo, mas é entre os males o menor, né? Mas vale ter um endividamento baixo do que um endividamento elevado, que quando a gente vai olhar empresas com alto endividamento, a gente vai estar falando em descontinuidade, né? Em liquidação, em falência, esse tipo de operação. Certo, pessoal? Com isso, damos a nossa missão por essa aula cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.